Boa noite. Começando mais um capítulo do canal do Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre câncer de mama. A gente vai falar um pouquinho de genética. Desde o início da semana, algumas perguntas que nortearam algumas das nossas lives foram sobre este assunto, este questionamento. Hoje a gente vai tentar sanar um pouquinho dessas dúvidas, então, com a doutora Rebeca, que é especialista. Vamos só aguardar a doutora conectar e aí a gente já consegue dar início. Oi, doutora. Oi, Aline, tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa Bri- noite. Obrigada pelo convite. Doutora, acho que a gente pode deixar a live aberta para algumas perguntas, quando o pessoal Uhum, começar a entrar. Tiveram muito questionamentos essa semana das lives que a gente fez sobre o assunto, perguntando, envolvendo genética. E todas as uhum. lives a gente comentou. Aguardem a doutora Rebeca, que ela vai falar um pouquinho desse assunto. A doutora Ana, na segunda, frisou bastante que eu acho que esse assunto é o que a gente poderia sanar hoje contigo. Seja muito bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Obrigada. Vamos lá. Espero Vamos sanar as lá. dúvidas. Doutora Rebeca, vou te apresentar. Doutora Rebeca Reis, mastologista aqui em Florianópolis. Doutora, o câncer, ele é hereditário? Então, uma minoria, só mais ou menos 10% dos tumores de mama, estou falando de mama, né? Obviamente, eles são de origem hereditária, que é diferente de dizer que ele é genético. Todo tumor, todo câncer, ele é genético, ele é uma alteração do nosso gene. Hereditária é quando a gente transfere essa alteração do gene para os nossos familiares. Então, a minoria. Tá. Nós temos genes diferentes nas mamas, alguma coisa assim ou não? Então, o que que acontece? Existem os genes que predispõem ao risco de a mulher ter câncer de mama quando eles estão mutados, que é quando esse gene não está de forma correta. E daí sim, os mais comuns que a gente fala é o gene BRCA1, BRCA2, mas hoje em dia, com essa evolução da genética, com o barateamento dos testes, a gente sabe bem mais de outros testes, de outros genes, como o PALB, como o PT53. Então, tem uma gama de genes aí que predispõem ao risco de a mulher ter câncer de mama. Tá. E nós nascemos, doutora, já com essa predisposição? Então, desses 5 a 10% que tem uma origem hereditária, essas pacientes, sim, elas nascem com essa mutação nesse gene, que elas herdaram ou do pai ou da mãe esse gene mutado, né? Agora, os 90% que acontece de forma esporádica, que a gente fala, não nasceram com essa mutação. Essa mutação, ela ocorreu ao longo da vida, porque o nosso DNA está sempre se multiplicando. Sempre quando eu falo isso para o paciente, eu falo assim: ó, nosso cabelo não cai, não nasce, não cai, não nasce. Então, as nossas células estão sempre se multiplicando. A mesma coisa com o nosso DNA, ele está sempre em constante evolução, se replicando para formar as proteínas. E daí, às vezes, ocorre uma mutação e a mulher desenvolve um câncer de mama. Tá. Doutora, e quando eu sou a primeira a desenvolver? Uhum, Como é que eu uhum. consigo identificar isso? Então, primeira coisa é a gente ter certeza que tu é a primeira. Porque tem gente que tem uma história familiar muito limitada, ou não conhece todos os parentes, ou, por exemplo, não conhece a história paterna, que é muito comum, infelizmente, no nosso meio, ou, sei lá, perdeu o contato com a família, ou tem famílias que não contam, então o câncer ainda é meio assim, uma coisa meio mística, ninguém quer contar que teve. Então, tem gente que tem e a família não sabe. Então, claro, a gente acaba sabendo dos parentes mais próximos. Às vezes, tu é esse primeiro caso. A gente diz que tu é a primeira paciente onde ocorreu essa mutação. Mas nem sempre essa mutação vai acontecer nessas células que a gente consegue transmitir. Que a gente fala que é uma mutação germinativa, né? Que a gente consegue, então, passar para os nossos familiares. Às vezes, tu tem uma mutação que vai ficar ali, mas não vai ter nenhuma célula que tu consiga transferir. Tá, entendi. E, doutora Rebeca, eu consigo realizar um mapeamento genético se alguém da minha família já teve câncer, então fica mais fácil eu fazer esse mapeamento ou não? Então, o mapeamento que é a gente fazer, o teste genético, para a gente ver se a gente tem uma predisposição ou não ao câncer, ele tem que ter alguns critérios clínicos para a gente solicitar, tá? Então, assim, é como assim, a gente não pede, por exemplo, assim,
ultrassom de corpo inteiro para todo mundo, né? A gente tem o motivo pelo qual a gente está pedindo aquele ultrassom. É a mesma coisa no mapeamento genético, porque assim como todo exame, a gente tem que ver se aquela informação é importante para aquela mulher. Tá? Então, numa mulher que tem uma história familiar super positiva, que a gente vê que tem um monte de gente na família que tem câncer, e daí nem sempre só o de mama, às vezes um câncer de ovário, de pâncreas, de intestino, que às vezes a pessoa fica muito focada. Pergunta assim, tem só de câncer de mama? Não, não é só de mama que me importa. Daí sim, se ela preenche alguns critérios, a gente pode fazer ou teste pensando naquela mutação específica que a gente está pensando de acordo com aqueles tumores que aquela família manifestou, ou a gente pode fazer painéis amplificados, que a gente testa vários genes para ver se essa paciente tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama ou não. Tá. Tem idade, doutora, para que, né, como é? Porque normalmente a mamografia é um exame indicado a partir dos 40 anos, né, que seja realizado. Isso a gente aprendeu aqui bastante nas lives do Gerando Conteúdo. Mas a partir Sim. de que idade eu posso fazer esse teste? Então, pela ética, a partir dos 18 anos, tá? Agora, é claro, a gente tem que pensar que 18, 19 anos é aquela idade onde a mulher está entrando na faculdade, fazendo vestibular, e a gente não vai ter muito o que fazer com esse resultado, porque tudo que a gente vai fazer com esse resultado começa mais ou menos com 25 anos. Dificilmente começa antes disso. Então, a gente pode sim fazer a partir dos 18, mas é algo muito discutido no consultório sobre os prós e contras de já fazer nessa idade, que é de muita incerteza na vida de uma pessoa adulta jovem, né? Então, normalmente a gente espera um pouquinho aí, mas a partir dos 18 anos, legalmente, a gente já está amparado a fazer. Tá. E, doutora, esse exame, descobrir que eu tenho uma predisposição genética, o que vai me ajudar? Então, dependendo do gene, então assim, ó, existem genes que a gente diz que é de alta penetrância, que são genes que quando a mulher tem, o risco de ela desenvolver um câncer de mama é enorme. Existe os de moderada penetrância e os de baixa penetrância. Então, assim, como é que eu explico normalmente para o público leigo, né? Então, imagina uma pessoa obesa, sedentária, que fuma, ela tem um risco enorme de infartar, né? Todo mundo sabe disso. Agora imagina aquela pessoa que só é um sobrepeso, assim, aquela gordurinha ali abdominal, ela tem um risco moderado. Então, basicamente é isso. Existem genes que quando a pessoa tem, o risco de ela ter um câncer de mama é enorme. E existe outros que não é grande, mas não tanto que justifique medidas tão agressivas. Então, dentre as medidas que a gente tem, levando em consideração qual é o tipo de gene mutado, a gente tem ou a retirada das mamas, né? A gente chama de cirurgia redutora de risco, que é para diminuir o risco de desenvolver, a gente tira a glândula mamária, que é a Angelina Jolie, todo mundo já ouviu falar dela, né? Ela tem uma história familiar super importante e ela tinha mutação no gene que se chama BRCA, que aumenta muito o risco de desenvolver um câncer de mama. Então ela tirou a mama e o ovário, porque ela também tem um risco aumentado de câncer de ovário. Existem outros genes também que entram nesse contexto, ou nas pacientes que não desejam fazer uma cirurgia, né, tão agressiva, ou que tem genes de moderada ou baixa penetrância, que tem um risco maior que a população normal, mas que talvez não justifique a gente ser tão agressivo, a gente começa normalmente a fazer exame muito cedo. Então, a gente começa a fazer, o recomendado é ressonância de mama, daí normalmente a partir aí dos 25 anos, e a mamografia a gente antecipa também. Então, esses 40 anos eu sempre falo, 40 anos é para mulher de risco habitual, é basicamente ser mulher. Se você for avaliar o risco, ver uma mulher que tem uma história familiar complexa, gene mutado, essa idade às vezes ela é antes. Tá. E eu posso retirar as minhas duas mamas ou uma mama só se eu der um resultado nesse teste genético, ou se eu já tenho, por exemplo, a minha mãe teve câncer. Eu posso já fazer uma cirurgia de retirada de mama sem fazer o exame? Aline, não é o ideal, tá? O que acontece? Retirar as mamas preventivamente, que a gente fala, eu não gosto de usar o termo preventivamente porque não é uma garantia 100% que a mulher não vai ter, porque a célula eventualmente fica ali. Agora, é claro, reduz o risco, então eu gosto do termo de cirurgia redutora de risco. Ela não é uma cirurgia estética, então não é assim uma paciente que não tem nada de mama e vai botar uma prótese, ótimo. Ela é uma cirurgia que tem um alto índice de complicação, fica uma mama com uma rigidez maior, às vezes pode ter algum grau de complicação e até perder a reconstrução mamária, ou ter a perda do mamilo, que é super importante, perde sensibilidade, que é uma área
que todo mundo sabe que é importante na relação sexual. Então, assim, eu não vejo benefício e hoje em dia o teste genético ele tem um custo super acessível para qualquer pessoa, ele custa mais ou menos, assim, um bom teste custa aí, tipo assim, o melhor teste do Brasil, uns R$ 2.500. Então, se a pessoa se programar, eu acho que vale a pena fazer o teste para a gente tomar as condutas de forma correta, né? Não submeter a tratamentos que às vezes a gente não vai ter certeza desse benefício. Poder pode, né? Se a gente for ler em guideline, história familiar de risco por si só, pode. Mas eu acho que tem que ser bem discutido dos prós e contras. Tá, amanhã, inclusive, a gente vai falar com o doutor Ricardo sobre a cirurgia de reconstrução. A gente vai tirar algumas dúvidas, né, nesse quesito aí. Como é que fica a Sim. mama? Se vai ficar igual. Então, a gente tem uns questionamentos que Porque a não gente vai é fazer. frequente, sabe? As mulheres chegam no consultório, eu quero tirar minhas mamas, que eu não quero ter câncer de mama. Se isso não tivesse problema, a gente tirava, né? Se a mama não fosse tão importante para a mulher, a gente tirava todo mundo, a mama de todo mundo com 40 anos. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Tá. E eu ia te questionar justamente sobre se eu tirar, eu me livro do câncer? Então, se tu tirar toda a glândula mamária, o risco de tu desenvolver câncer é muito menor. A gente nunca se livra, tá? Na medicina existe uma frase que a gente usa que é na medicina nem sempre nem nunca. Então, assim, a mama, ela não é igual um sanduíche, assim, não é um bolo em fatias, assim, não tem camadas muito bem delimitadas. Então, claro, quando a gente faz a cirurgia de retirada das mamas, a gente tenta ser o mais retirar o máximo que a gente consegue de tecido mamário, mas eventualmente alguma célula pode ficar e às vezes a paciente tem o câncer exatamente nessa célula que a gente deixou. Mas diminui Tá. muito. Doutora, explica, mas o que seria essa? Seria um pedacinho de tecido? É, ou célula mesmo, algo que a gente não vê a olho nu, mas que ficou uma Hum, célula que se a gente botasse um microscópio ali, às vezes está muito grudado na pele, então a gente não consegue tirar, sabe? Tá. Ó, tem o Dr. Roger colocou aqui, além de Hum. colega, uma ótima mastologista, estudiosa e muito competente. Eu acho que o Um doutor Ricardo beijo, também amigo. esteve aqui, já deu, colocou a mãozinha. Doutora Rebeca, o que tu pode nos deixar de informação a mais, né, do que a gente já conversou aqui agora, para aquela paciente que tem um histórico familiar, que está preocupada, que acha que pode ter uma predisposição, para elas se cuidarem mais. Como é que a gente pode, o que a senhora poderia nos agregar? Eu acho assim, Aline, século XXI, né? Assim, 2020, eu acho que toda mulher que tem um amplo histórico familiar, assim, tem uma história robusta de câncer de mama, tem sim que fazer aconselhamento genético, e daí cabe a ela decidir se vai querer saber essa informação ou não, né? Tem que fazer os exames a partir dos 40 anos como regra, mas muitas vezes antes, então é uma mulher que tem que discutir com o seu ginecologista, ou talvez até já iniciar um acompanhamento de alto risco, né, com um mastologista, e claro, manter bons hábitos. Não adianta a gente querer falar de prevenir câncer e a pessoa se alimentar mal, não fazer atividade física, estar acima do peso. Isso a gente já está cansado de saber, que não vai ser só o câncer de mama que vai prevenir, né? Mas eu acho que de dica é essa: procure alguém que saiba falar de aconselhamento genético com vocês. Tá. Doutora Beck, uma dúvida. Todos os tipos de cânceres, eles podem ser descobertos ou a gente sabe a predisposição através de teste genético? Todos os tipos? Não todos, tá? Então, principalmente os tumores hematológicos ali, linfoma, leucemia, as nossas células de sangue, elas têm uma carga de mutação muito alta. Então, esses assim, é mais difícil de a gente determinar, tá? E, novamente, aquilo que eu te falei, nem todos os tumores têm origem hereditária. Por exemplo, câncer de pulmão, o fator de risco é fumar, né? Assim, câncer de esôfago, beber, fumar. Então, normalmente, a gente tem as coisas que a gente que faz errado, né? Que não tem nada a ver com o nosso DNA. A gente que está lesionando esse nosso DNA. Não usar protetor solar e ficar no sol, a gente está lesionando o nosso DNA. Não tem nada a ver com a nossa genética familiar. Tá. E em relação ao Outubro Rosa, doutora, toda a campanha, a movimentação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Mastologia é um mês de chamar atenção, da gente tentar fazer prevenção. O que a senhora pode também nos deixar de recado em relação ao Outubro Rosa? Bom, o Outubro Rosa é o mês para a gente alertar simplesmente o câncer mais comum na população feminina depois do câncer de pele, né? Então, assim, existe ainda, por incrível que pareça, muito medo das mulheres de fazer mamografia, né? Porque dói, porque tem medo de achar um câncer.
Então, eu acho que se eu pudesse alertar, era assim, não tenha medo, a gente vive numa cultura de medo. Quando a gente detecta cedo, a gente consegue curar, que eu acho que é o mais importante. E tentem manter bons hábitos. Eu acho que a gente fala tanto no Outubro Rosa, mas eu acho que é para a mulher em geral tentar se conhecer, se lembrar. Em seguida vem o Novembro Azul, né, que veio para o homem ter um pouquinho de cuidado. Se eu pudesse deixar um recado, era esse, assim, tentem manter bons hábitos, que é difícil, a gente vive numa vida super estressante, e não tenha medo de fazer os exames, e não tenha medo do diagnóstico, assim, eu queria que as pessoas, assim, ninguém quer ter um câncer, né? Mas, assim, a gente consegue contornar. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, assim, para a gente não ter medo e tentar se cuidar. A gente está vivendo, ninguém está isento de ter nada, né? Eu sempre falo isso para os pacientes porque tem essa sensação de culpa. Ah, mas meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ninguém fez nada, né? O câncer ele é uma doença como outras, assim, um pouco mais agressivo, sim. Mas ninguém fala isso quando fala de uma diabetes, de uma pressão alta. Então, eu acho que o Outubro Rosa vem para a gente esclarecer esses mitos que ainda existem em torno do câncer de mama. Bom, doutora Beca, quero te agradecer. Obrigada. Aquilo que eu te disse, a semana inteira a gente teve bastante perguntas sobre esse assunto e eu estava louca para conversar contigo, para a gente entender um pouquinho desse mundo da genética, principalmente falando do câncer de mama, né? Para ver aquelas dúvidas que a gente tem, porque a gente viu, claro, a atriz Angelina Jolie foi a que mais nos chamou a atenção, né? Mas isso Sim. acontece normalmente ou raramente. Mas a gente queria entender um pouquinho como é que era esse mundo. Então, super te agradeço. A live vai ficar aqui no Imagina, eu que GTV. agradeço. Quem quiser compartilhar, colocar informação para frente, gerar conteúdo, acho que essa é a ideia do canal, tá? E amanhã. Parabéns, Aline, pelo projeto. Está sendo muito legal ver os colegas Obrigada. falarem de outras áreas também. E quem quiser tirar dúvida, entra no meu Instagram que eu respondo com o maior prazer. Vou deixar marcado no Instagram da doutora também. Então, muito obrigada, tenha uma boa noite e até amanhã. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.